Nesse vídeo, vamos apresentar uma técnica clássica de extração chamada de extração de Soxhlet, tendo esse nome por ter sido idealizada em 1879 por Franz von Soxhlet, químico que nasceu na atual região onde fica a República Tcheca. O principal objetivo dessa técnica é a extração de lipídios da matéria sólida, mas também servindo para outros compostos parcialmente solúveis em um determinado solvente, onde as impurezas do material bruto não são solúveis. No experimento a ser mostrado nesse vídeo, vamos extrair lipídios de uma quantidade de batata frita comercializada em uma rede de fast foods. Os lipídios constituem uma classe grande de compostos que incluem as gorduras, os óleos e as ceras, além de uma variedade de outros compostos, como o colesterol, os fosfolipídios e as lipoproteínas. As propriedades desses compostos incluem a insolubilidade em água, polar, a solubilidade em solventes orgânicos, geralmente apolares, e a capacidade de utilização pelos organismos vivos. O solvente usado foi o N-hexano, um hidrocarboneto apolar. Para a técnica, utilizou-se 5,243 gramas de batata frita, macerada e repartida em pequenas partes. Colocou-se essa massa de batata em um papel de filtro utilizado como cartucho para o extrator de Soxhlet. Atenção! Como o solvente utilizado é um solvente orgânico apolar, preferiu-se não utilizar luvas de látex, que são solúveis nesses solventes. No entanto, teve-se o cuidado de deixar as mãos menos gordurosas possíveis, lavando com o detergente líquido e higienizando com o álcool. Também pesou-se e anotou a massa do balão, já com as pérolas de vidro colocadas em seu interior, sendo ela de 111,158 gramas. O extrator de Soxhlet consiste nas seguintes partes: um condensador, a câmara de extração, o cartucho poroso que fica dentro dessa câmara, um balão com pérolas de vidro, onde é colocado o solvente, uma manta aquecedora e o fluxo de água que passa entre as mangueiras ligadas ao condensador. O fluxo de água é contínuo, para manter a água que passa pelo condensador sempre à temperatura ambiente e resfriando o vapor do solvente ao entrar no condensador. A extração de Soxhlet funciona da seguinte forma: o material sólido é colocado em um cartucho poroso na câmara de extração. Essa câmara é ligada ao condensador e ao balão que está sob aquecimento. Dentro do balão, é colocado um volume de solvente que seja no mínimo o dobro do volume da câmara de extração, para evitar que o balão fique seco e possa se quebrar devido ao aquecimento. Dentro do balão, também tem as pérolas de vidro, cuja função é fazer com que as bolhas pequenas surjam devido à ebulição do solvente ao invés de bolhas grandes, que podem causar acidentes devido à turbulência que causam. O solvente aquecido sobe pela lateral da câmara de extração no estado gasoso e entra em contato com o condensador, que está sendo constantemente resfriado pela água à temperatura ambiente, fazendo assim com que o solvente no estado gasoso condense para o estado líquido e caia sobre o cartucho com a amostra. O solvente vai caindo até encher a câmara de extração. Quando seu volume atinge o sifão lateral que tem na câmara, o solvente desce e retorna ao balão levando consigo os compostos solúveis nesse solvente. No nosso caso, o N-hexano leva os lipídios da batata frita consigo para o balão.
Ao retornar ao balão, o N-hexano entra novamente em ebulição, repetindo o processo, ficando os lipídios no balão. Isso ocorre porque o ponto de ebulição do N-hexano é bem diferente do ponto de ebulição dos lipídios, sendo no N-hexano de 68 graus Celsius e dos lipídios de cadeia mais curta em torno de 260 graus Celsius. O sistema ficou em refluxo por 4 horas e 30 minutos seguidos. Uma das vantagens da extração do Soxhlet é essa reciclagem que se faz do solvente, onde uma pequena quantidade já é o suficiente para fazer a extração por várias horas seguidas. Após a extração, o balão contendo o N-hexano, nosso solvente, e os lipídios da batata, nossa amostra, é levado a um aparelho chamado rotaevaporador. Esse aparelho é constituído pelo rotaevaporador, onde o balão com a amostra é girado e aquecido, ligado a um condensador, a uma bomba de vácuo e a um balão coletor. O balão é acoplado ao rotaevaporador, onde fica girando sob um volume de água aquecido a uma temperatura no entorno de 40 graus Celsius. O solvente entra em ebulição e, ao entrar em contato com o condensador ligado a um fluxo de água fria, condensa novamente e fica retido no balão coletor. Lembrando que o ponto de ebulição do N-hexano é de 68 graus Celsius a pressão de 1 atm. Então, por que ele entra em ebulição com o aquecedor do rotaevaporador marcando 40 graus Celsius? Bom, essa é a função da bomba de vácuo. Ao diminuir a pressão no sistema, logo, diminuindo a pressão ambiente dentro do sistema, o ponto de ebulição do solvente cai consideravelmente. Para controlar a ebulição do solvente e evitar que essa seja muito turbulenta, tem uma chave no final do sistema, onde regula-se a entrada e a saída de ar quando a turbulência dentro do balão for muita. Conforme vai passando o tempo, o solvente vai sendo retido no balão coletor e os lipídios vão ficando no balão que está sendo rotaevaporado, como podemos ver. Após a secagem do solvente no rotaevaporador, deixou-se o balão por 24 horas na capela, para que o resíduo do solvente fosse todo evaporado. Após isso, pesou-se a massa do balão novamente, agora contendo os lipídios retidos da amostra de batata. Sua massa foi de 111,916 gramas. E aqui vemos os lipídios extraídos, sendo grande parte deles devido ao processo de fritura da batata frita, tendo uma aparência bem semelhante ao óleo de soja, ou óleo de cozinha. Agora, com os dados que obtivemos, como podemos calcular a quantidade de lipídios que tem na amostra usada de batata frita? Primeiro, tivemos a massa usada de batata frita, que foi de 5,243 gramas. Depois, pesamos o balão com as pérolas, cuja massa foi de 111,158 gramas. Após a extração e rotaevaporação do solvente, pesamos o balão com os lipídios e a massa foi de 111,916 gramas. O cálculo de lipídios totais pode ser feito da seguinte forma: massa do balão com lipídios menos a massa do balão sem lipídios
sobre a massa de batata frita utilizada vezes 100. Assim, teremos a porcentagem de lipídios ou gorduras totais na amostra. Segundo a rede de fast food, em seu site informa que a porção pequena de batatas fritas, o equivalente a 73 gramas de batata frita, contém dessa massa 11 gramas de gorduras totais. Ressaltando que podem haver variações nesses valores conforme as batatas usadas e seu preparo. Com isso, o valor que encontramos está de acordo com o informado? Responda junto com os exercícios propostos a seguir.